Moby Dick, obra de Herman Melville. Trate-me por Ishmael. Há alguns anos, não importa quantos ao certo, tendo pouco ou nenhum dinheiro no bolso e nada em especial que me interessasse em terra firme, pensei em navegar um pouco e visitar o mundo das águas. É o meu jeito de afastar a melancolia e regular a circulação. Sempre que começo a ficar rabugento, sempre que há um novembro úmido e chuvoso em minha alma, sempre que, sem querer, me vejo parado diante de agências funerárias ou acompanhando todos os funerais que encontro, e em especial quando minha tristeza é tão profunda que se faz necessário um princípio moral muito forte que me impeça de sair à rua rigorosamente e arrancar os chapéus de todas as pessoas. Então percebo que é hora de ir o mais rápido possível para o mar. Esse é o meu substituto para a arma e para as balas. Com garbo filosófico, Catão corre a sua espada. Eu embarco discreto num navio. Não há nada de surpreendente nisso. Sem saber, quase todos os homens nutrem, cada um a seu modo, uma vez ou outra, praticamente o mesmo sentimento que tenho pelo oceano. Eis a cidade insular dos Manhatoes, rodeada pelo cais, como são as ilhas indígenas por recifes de corais. O comércio a cerca com uma ressaca. À direita e à esquerda, as ruas levam ao mar. No seu extremo sul fica Battery, onde o ilustre quebra-mar é levado por ondas e refrescado por brisas que poucas horas antes sopravam no mar alto. Veja o grupo de pessoas que ali contemplam a água. Perambule pela cidade numa tarde etérea de sábado. Vá de Corlears Hook para Cotias Slip e de lá para o norte via Whitehall. O que se vê? Plântanos. Recapitulando, o que se vê? Plantados como sentinelas silenciosas por toda a cidade, milhares e milhares de pobres mortais perdidos em fantasias oceânicas, alguns encostados nos pilares, outros sentados de um lado do cais, ou olhando sobre a muralha de navios chineses, ou, ainda mais elevados, no cordame, como que tentando conseguir dar uma olhada ainda melhor no mar. Mas estes são todos os homens de terra, que nos dias da semana estão enclausurados em ripas e estuques, cravados em balcões, pregados em assentos, fincados em escrivaninhas. O que é isso, então? Acabaram-se as verdes pradarias? O que eles fazem ali? Mas veja, aí vem mais gente, caminhando em direção à água e aparentemente chegando para um mergulho estranho. Nada parece contentá-los, salvo o limite mais extremo da terra. Flanar sob a sombra protetora dos armazéns não é o suficiente. Não, eles têm de chegar o mais perto possível da água sem cair dentro dela, e ali permanecem, milhares deles, a perder a conta. Todos de terra firme, vêm de becos e vielas, de ruas e avenidas, de norte, leste, sul e oeste, mas aqui estão todos unidos. Diga-me, é a excelência magnética das agulhas das bússolas de todos esses navios que os atrai para ali? E tem mais. Digamos, você está no campo, numa região montanhosa, de lagos. Praticamente qualquer trilha que você escolha, 9 em cada 10 o levarão a um vale, perto do poço de um rio. Existe uma mágica nisso. Se o mais distraído dos homens estiver mergulhado em seus sonhos mais profundos, coloque esse homem de pé, ponha-o para andar e não tenha dúvida de que ele o levará até a água, se houver água em toda a região.
Se você mesmo estiver com sede no imenso deserto norte-americano, faça a experiência caso encontre em sua caravana um professor de metafísica, pois, como todos sabem, a meditação e a água estão casadas para todo sempre. Mas eis um artista. Ele deseja pintar a paisagem romântica mais sedutora, mais umbrosa, mais tranquila e encantadora de todo o vale do Saco. Qual é o elemento principal que ele emprega? Lá estão suas árvores, todas com o tronco oco, como se abrigassem um eremita e seu crucifixo. E aqui dorme seu prado, e ali dorme seu gado, e lá, daquela casinha, sobe fumaça sonolenta. No fundo do bosque distante corre um caminho sinuoso, chegando aos picos sobrepostos de montanhas imersas no azul de suas encostas. Mas, por mais arrebatadora que seja a cena, e o pinheiro se desfaça em suspiros como as folhas sobre a cabeça de tal camponês, tudo isso seria vão caso os olhos do camponês não estivessem fixados na mágica correnteza diante dele. Visite as pradarias em junho, quando, por dezenas e dezenas de milhas, você caminha por entre lírios até os joelhos. Qual é o único encanto que falta? Água. Não há uma gota de água por ali. Se Niágara fosse uma catarata de areia, você viajaria milhares de milhas para vê-la? Por que o pobre poeta do Tennessee, ao receber 2 punhados de moedas, hesitou entre comprar um casaco, do qual infelizmente precisava, e investir seu dinheiro em uma prosaica viagem para a praia de Rockaway? Porque quase todo rapaz forte e saudável e provido de espírito forte e saudável, numa ocasião ou noutra, fica louco para ir ao mar. Porque em sua primeira viagem como passageiro, você sentiu aquela vibração mística quando lhe disseram que você e o navio estavam fora do alcance dos olhos da terra. Porque os antigos persas consideravam o mar sagrado. Porque os gregos lhe atribuíram uma divindade separada e fizeram dele o próprio irmão de Jove. Tudo isso certamente tem um significado. E ainda mais profundo é o significado da história de Narciso, que, por não conseguir chegar à imagem provocativa e difusa que viu na fonte, nela mergulhou e se afogou. Mas nós vemos essa mesma imagem em todos os rios e oceanos do mundo. É a imagem do insondável fantasma da vida. E esta é a chave de tudo. Ora, quando digo que tenho o hábito de ir ao mar, sempre que começo a sentir uma névoa nos olhos e me preocupar demais com os meus pulmões, não é minha pretensão dar a entender que alguma vez eu tenha ido como passageiro. Para ir como passageiro é preciso ter uma carteira, e uma carteira é somente um trapo se não tiver alguma coisa dentro dela. Além disso, os passageiros enjoam, tornam-se briguentos, não dormem à noite, não se divertem muito, em geral. Não, eu nunca vou como passageiro. Tampouco, embora faça o tipo de marinheiro. Embarco como comodoro, capitão ou cozinheiro. Deixo a glória e a distinção de tais postos para os que gostam disso. Abomino todas as tarefas destes e tribulações honrosas e respeitáveis de qualquer tipo. Tomar conta de mim mesmo, sem me ocupar de navios, barcas, brigues, escunas e outras embarcações, é tudo o que sei fazer. Quanto ao emprego de cozinheiro, embora deva admitir que há muita glória nisso, pois o cozinheiro é uma espécie de oficial a bordo, a verdade é que nunca até hoje gostei de assar aves, ainda que, uma vez assada, judiciosamente amanteigada e salgada e apimentada, segundo a jurisprudência, não exista ninguém que fale sobre uma galinha assada com mais respeito, para não dizer com mais reverência do que eu. Deve-se à idolatria estúpida dos antigos egípcios,
por ibis assados e hipopótamos grelhados, a existência das múmias dessas criaturas em seus fornos gigantescos, as pirâmides. Não, quando vou ao mar, vou como marinheiro raso, logo à frente do mastro, no prumo do castelo de proa ou no topo do mastarel de joanete. É verdade que recebo ordens, fazem-me saltar de verga em verga, como um gafanhoto num prado em maio. E a princípio esse tipo de coisa é bastante desagradável. Fere o sentimento de honra, sobretudo quando você descende de uma família antiga, há muito estabelecida no país, como os Van Rensselaers, Radolfins ou Ardicanutes. E mais ainda, se pouco antes de botar a mão no barril de alcatrão, você a teve em pleno domínio como professor no campo, fazendo com que os alunos maiores se curvassem de medo diante de você. A mudança de professor para marinheiro é brutal, posso garantir, e exige forte decocção de Sêneca e dos estoicos para aguentá-la com sorrisos. Mas até isso passa com o tempo. E daí, se um caco velho, um capitão decrépito, me der a ordem de pegar uma vassoura e varrer os convéses, qual é o valor dessa infâmia? Quero dizer, se pesada na balança do Novo Testamento. Você acredita que o arcanjo Gabriel terá menos consideração por mim só porque obedeci com presteza e respeito a um velho miserável? Quem não é escravo? Responda a essa. Pois bem, por mais que velhos capitães me deem ordens, por mais que me deem bordoadas e murros, tenho a satisfação de saber que está tudo certo. Que todos os homens, de um jeito ou de outro, serviram do mesmo modo, isto é, tanto da perspectiva física quanto metafísica, e assim a bordoada universal dá a volta. E todos deveriam trocar tapinhas nas costas e dar-se por satisfeitos. Como disse, sempre vou ao mar como marinheiro, pois fazem questão de me pagar pelo pepino, ao passo que não pagam, que eu saiba, 1 centavo sequer aos passageiros. Pelo contrário, são os passageiros que têm de pagar a viagem. E existe toda a diferença do mundo entre pagar e ser pago. O ato de pagar talvez seja o castigo mais desagradável que os 2 ladrões do jardim nos legaram. Mas ser pago, o que se pode comparar a isso? A atividade urbana pela qual um homem recebe dinheiro é mesmo maravilhosa. Considerando-se que acreditamos que o dinheiro esteja na raiz de todos os males terrenos e que, em hipótese alguma, um homem endinheirado possa entrar no reino dos céus. Ah, com que alegria nos entregamos à perdição! Por fim, sempre vou ao mar como marinheiro por causa do exercício saudável e do ar puro do castelo de proa. Pois neste mundo os ventos de proa são mais frequentes do que os ventos de popa, isto é, se você não violar a máxima de Pitágoras, e assim, na maior parte das vezes, o Comodoro, no tombadilho superior, recebe dos marinheiros do castelo um ar de segunda mão. Ele pensa que respira primeiro, mas não é assim. De um modo muito parecido, a plebe está à frente de seus líderes em muitas outras coisas, enquanto os líderes nem suspeitam disso. Mas, por que motivo eu, depois de ter sentido o cheiro do mar tantas vezes como marinheiro mercante, decidiria naquela ocasião partir numa viagem de pesca de baleias? Isso o policial insensível das parcas, que sempre me vigia, que me atormenta em segredo e que me influencia de um modo incalculável, ele pode responder a isso melhor do que qualquer um. Recapitulando aqui, policial invisível.
Sem dúvida, minha participação nessa viagem baleeira fazia parte do programa maior da Providência, que fora traçado muito tempo antes. Apareceu como uma espécie de breve interlúdio e solo em meio a apresentações mais longas. Creio que essa parte da programação diria algo mais ou menos assim: grande disputa eleitoral pela presidência dos Estados Unidos, viagem baleeira de um certo Ismael, batalha sangrenta no Afeganistão. Embora eu não saiba dizer exatamente o porquê de os diretores de cena, as parcas, terem me dado esse papel mesquinho numa viagem baleeira, enquanto outros foram escolhidos para papéis magníficos em tragédias elevadas, papéis curtos e fáceis em comédias elegantes e papéis divertidos em farsas. Muito embora não saiba exatamente o porquê disso, ainda assim, agora que rememoro todas as circunstâncias, creio entender um pouco as causas e os motivos que, sendo astutamente apresentados a mim, sobre vários disfarces, me induziram a fazer o papel que fiz, afora a lisonjeira ilusão de se tratar de uma escolha resultante de meu imparcial livre-arbítrio e juízo perspicaz. Principalmente, dentre esses motivos, foi a extraordinária ideia da grande baleia em si mesma. Um monstro tão portentoso e misterioso despertava toda a minha curiosidade. Depois, os mares remotos e selvagens, onde se movia a sua massa insular, os perigos indescritíveis e inomináveis da baleia. Isso tudo com todas as maravilhas dos milhares de paisagens e sons da Patagônia, ajudou a influenciar meu desejo. Para outros homens, talvez coisas assim não servissem de estímulo, mas para mim, sou atormentado por um desejo permanente de coisas distantes. Adoro viajar por mares proibidos e desembarcar em costas selvagens, sem ignorar o que é bom. Sou rápido em perceber o horror e poderia ficar bem com ele se me deixassem, uma vez que é bom manter relações amigáveis com os moradores do lugar onde se vive. Assim, por todas essas coisas, a viagem baleeira foi bem-vinda. As grandes comportas do mundo das maravilhas se abriram e, na presunção arrebatadora que me impeliu a meu propósito, de duas em duas ali flutuavam para dentro de minha alma procissões intermináveis de baleias e, no meio de todas elas, um grande fantasma encapuzado, parecendo uma montanha de neve suspensa no ar. O saco de viagem. Coloquei uma ou duas camisas no meu velho saco de viagem, prendi-o embaixo do braço e parti rumo ao Cabo Horn e ao Pacífico. Deixando a boa cidade da velha Manitou, logo cheguei a New Bedford. Foi em dezembro, numa noite de sábado. Fiquei muito decepcionado ao saber que o pequeno paquete para Nantucket já havia partido e que não encontraria outro meio de transporte até a segunda-feira seguinte. Visto que a maioria dos jovens candidatos às dores e aos castigos da pesca de baleias sempre se detém em New Bedford para daí embarcar em suas viagens, devo relevar e relatar que eu, por mim, não tive essa intenção. Estava decidido a navegar somente numa embarcação de Nantucket, porque havia algo de belo e impetuoso em tudo que se relacionava àquela famosa ilha, que me agradava sobremaneira. Além disso, apesar de New Bedford estar cada vez mais monopolizado, o comércio baleeiro, deixando a velha e pobre Nantucket para trás, a verdade é que Nantucket
foi seu modelo grandioso. A tiro dessa Cartago, o lugar onde encalhou a primeira baleia norte-americana morta, de onde, a não ser de Nantucket, sairiam de canoa os baleeiros nativos, os peles vermelhas, para, pela primeira vez, caçar o Leviatã, de onde, a não ser de Nantucket, também zarparia a primeira chalupa aventureira, em parte carregada com paralelepípedos, importados, assim reza a história, para serem atirados nas baleias com o intuito de descobrir se estas estavam tão próximas que se poderia arriscar um arpão dos grupés. Ora, como eu tinha ainda que passar uma noite, um dia e mais outra noite em New Bedford, antes de embarcar para o meu porto de destino, comecei a me preocupar com um lugar para comer e dormir nesse meio tempo. Era uma noite duvidosa, não, uma noite muito escura e lúgubre, de frio cortante e melancólica. Não conhecia ninguém naquele lugar. Depois de ansiosa procura, encontrei apenas umas moedas de prata no meu bolso. Bem, aonde quer que você vá, Ishmael, disse para mim mesmo, parado no meio de uma rua triste, com o saco de viagem no ombro, comparando a escuridão do norte com as trevas do sul, onde quer que, em seu juízo, você decida se alojar por esta noite, meu caro Ishmael, não se esqueça de perguntar pelo preço e não seja muito exigente. Com passos um pouco hesitantes, andei pelas ruas, passei diante da placa arpões cruzados, estalagem que me pareceu cara e agitada demais. Mais adiante, da fulgurante janela vermelha da estalagem peixe-espada, saíam uns feixes de luz tão ardentes que pareciam ter derretido a neve e o gelo acumulados diante da casa, pois em todas as outras partes havia uma camada espessa de gelo de 10 polegadas que cobria a calçada numa dura pavimentação de asfalto, cujas saliências eram dolorosas para mim, porque a sola de minha bota, de tantos serviços duros e impiedosos, estavam num estado lastimável. Cara e agitada demais, pensei de novo, parando um instante para observar a luz ofuscante na rua e ouvir o tilintar dos copos de dentro. Continue, Ishmael, disse afinal. Não ouviu? Saia da frente desta porta, suas botas remendadas estão atrapalhando o caminho. E assim fui embora. Por instinto, segui as ruas que conduziam ao mar, pois, sem dúvida alguma, lá estariam as estalagens mais baratas e talvez mais acolhedoras. Que ruas sinistras! Dos dois lados, quadras de escuridão, não de casas, e aqui e ali uma vela, como a que se movesse numa sepultura. Aquela hora da noite, do último dia da semana, aquele quarteirão da cidade parecia tudo menos deserto. Dentro em pouco vi uma luz enfumaçada, vinda de um prédio baixo e largo, cuja porta se encontrava hospitalar. Dentro em pouco vi uma luz enfumaçada, vinda de um prédio baixo e largo, cuja porta se encontrava hospitaleiramente aberta. Tinha um aspecto descuidado, como se fosse para o uso público. Assim, ao entrar, a primeira coisa que fiz foi tropeçar numa caixa de cinzas na varanda. Pensei, enquanto as partículas voadoras quase me sufocavam, seriam estas as cinzas
daquela cidade destruída, Gomorra, mas arpões cruzados e peixe-espada? Esta deve ser, então, a placa de armadilha. Mas logo me recompus e, ouvindo uma voz alta vindo de dentro, empurrei e abri uma segunda porta interna. Parecia o grande parlamento negro reunido em Toft. 100 rostos negros viraram-se para olhar. Mais adiante, um anjo negro do juízo final socava um livro no púlpito. Era uma igreja de negros, e o texto do pregador versava sobre a escuridão das trevas e sobre os choros e os lamentos e os dentes que ali rangiam. Ah, Ismael, murmurei ao sair, que péssimo espetáculo sobre a placa de armadilha. Prosseguindo, cheguei, afinal, a uma luz externa, perto do cais, e ouvi um rangido sem esperança no ar. Olhando para cima, vi uma tabuleta que balançava em cima da porta com uma pintura branca, que representava vagamente um jato comprido e reto de espuma enevoada. Este subscrito com as seguintes palavras: estalagem do jato. Peter Coffin, caixão, baleia? Essa associação é tão agorenta, pensei, mas dizem que é um nome comum em Nantucket, e acredito que este Peter aqui tenha vindo de lá. Como a luz era fraca, e o lugar pela hora parecia bastante tranquilo, e a própria casinha de madeira estragada parecia ter sido carregada para lá das ruínas de um bairro incendiado, e como a placa oscilante rangia com uma certa pobreza, achei que aqui era o lugar certo para uma acomodação barata e o melhor chá de ervilhas. Era um lugar esquisito, uma velha casa terminada em pena, com um lado paralisado, por assim dizer, tristemente curvada para frente. Ficava numa esquina aguda e desolada, onde aquele tempestuoso vento euroaquitão fazia um uivo pior do que em torno da embarcação sacolejada do pobre Paulo. Estou me acostumando com as palavras aqui, um linguajar diferente, que eu não estou acostumado. É como quando eu comecei a ler Machado de Assis, eu estranhei também o linguajar. Não obstante, o euroaquitão é um zéfiro muito agradável para os que estão dentro de casa, com os pés perto da lareira, preparando-se para deitar. Ao julgar aquele vento tempestuoso chamado euroaquitão, diz um velho escritor, de cujas obras eu tenho um único exemplar que sobreviveu, faz uma diferença enorme se olhares de uma janela de vidro com o gelo do lado de fora, ou se observares da janela sem caixilho, com gelo de ambos os lados, e da qual a morte veloz é o único vidraceiro. Quando esta passagem me ocorreu, pensei, falaste bem, antigo. Sim, estes olhos são as janelas, e este meu corpo é a casa. Que pena que não fecharam as fendas e as rachaduras com um pouco de linho, aqui e ali, mas agora é tarde demais para fazer qualquer melhoria. O universo está terminado, a última pedra foi colocada, e os restos levados embora há 1 milhão de anos. Pobre Lázaro, batendo os dentes contra o meio-fio, que tem como travesseiro, sacudindo os farrapos com seus tremores. Você poderia tampar o ouvido com trapos e colocar uma espiga de milho na boca, e ainda assim não conseguiria proteger-se do tempestuoso euroaquitão, diz o velho rico em seu roupão de seda vermelho, depois
teve um mais vermelho ainda. Ora, que bela noite gelada, como Órion cintila, que aurora boreal, que falem de seus climas de verões orientais, com estufas sempiternas. Quero ter o privilégio de fazer meu próprio verão com o meu próprio carvão. Mas o que pensa Lázaro? Pode aquecer as suas mãos azuis com a magnífica aurora boreal? Lázaro não teria preferido estar em Sumatra em vez de aqui? Tem umas palavras, frases, um certo tipo de linguajar assim, característico de cada povo, assim, então a gente fica meio perdido. É como ler lá a obra, me fugiu o nome aqui agora, uma obra famosa, escritor brasileiro, esqueci o nome da obra, lembrei que Grande Sertão Veredas, de Graciliano Ramos, esqueci o nome do autor, já faleceu faz muito tempo, Graciliano Ramos, um linguajar todo peculiar ali daquela região ali do Nordeste, lá da época principalmente, né, se tratando da época do sertão, lá, um linguajar todo característico do sertão lá de mais de 100 anos atrás. Mas o que pensa Lázaro? Pode aquecer as suas mãos azuis com a magnífica aurora boreal? Lázaro não teria preferido estar em Sumatra em vez de aqui? Não teria preferido de esticar na linha do Equador? Sim, deuses, descer ao próprio inferno para se proteger desse gelo. Acho que livros assim, estrangeiros, principalmente, precisava ter algumas notas assim explicando mais ou menos algumas coisas assim que o autor estava querendo dizer, que são falas características ali do país do cara, da região do cara e da época principalmente. Se for lá na região que esse autor morava, né, hoje em dia, obviamente que não se fala assim. Então, algumas partes assim, a gente fica meio assim, o que está querendo dizer? Ora, é mais maravilhoso que Lázaro se tenha atracado na calçada diante da porta de Dives, do que se uma montanha de gelo tivesse sido ancorada em uma das Molucas. O próprio Dives vive com um czar num palácio de gelo feito de lamentos congelados, e como presidente de uma sociedade de moderação, apenas bebe as lágrimas tépidas dos órfãos. Mas basta de pranto, nós vamos a uma pesca baleeira, e ainda há muito pela frente. Vamos tirar o gelo de nossos pés gelados e ver que tipo de lugar é essa estalagem do jato. A estalagem do jato. Entrando pelo frontão da estalagem do jato, chegava-se a um vestíbulo espaçoso, baixo e estranho, com lambris antiquados que lembrava a murada de uma velha embarcação condenada. De um lado pendia um enorme quadro a óleo, tão inteiramente manchado de fumaça e tão apagado que, pelas luzes cruzadas e desiguais em que era visto, só depois de uma análise minuciosa e uma série de visitas sistemáticas, além de uma cuidadosa pesquisa com os vizinhos, se poderia chegar a alguma compreensão de sua proposta. Havia um volume tão grande de tons e sombras inexplicáveis que, a princípio, quase se podia achar que um jovem artista ambicioso da época das bruxas da Nova Inglaterra tinha tentado desenhar o caos sob feitiço. Mas a força de muita e séria contemplação, meditação exaustiva e, especialmente, abrindo a janelinha no fundo da recepção, chegava-se, enfim, à conclusão de que, ainda que exagerada, tal ideia não era de todo injustificada.
Mas o que mais intrigava e confundia era a massa alongada, difusa e negra de uma coisa que pairava no centro do quadro, por sobre 3 linhas azuis indistintas e perpendiculares que flutuava numa espuma indefinível. Um quadro verdadeiramente molhado, enlameado e alagado, capaz de perturbar um homem doente dos nervos. Contudo, havia nele uma espécie de sublimidade indefinida, incompleta, inimaginável, que congelava sua atenção até que, involuntariamente, você jurasse a si mesmo desvendar o significado daquela pintura extraordinária. Vez por outra, uma ideia brilhante, mas, ai, ilusória, o atingia. É o Mar Negro, durante uma tormenta à meia-noite. É o combate sobrenatural dos 4 elementos da natureza. Uma charneca arruinada. É uma cena do inverno hiperbóreo. É o degelo do rio do tempo. Mas todas essas fantasias convergiam para algo portentoso no centro do quadro. Se aquilo fosse revelado, todo o resto seria simples. Mas pare, não há uma vaga semelhança com um peixe gigantesco? Com o próprio Leviatã? De fato, segundo minha tese definitiva, baseada em parte nas opiniões conjuntas de várias pessoas idosas com quem conversei sobre o assunto, o propósito do artista parecia ser o seguinte: o quadro representava um navio no Cabo Horn em meio a um grande furacão. Vê-se apenas os 3 mastros destruídos de uma embarcação semi-afundada e uma baleia exasperada, pretendendo saltar por cima do barco, aparece sob o grandioso ato de empalar-se sobre os 3 mastros. A parede oposta da recepção estava inteiramente coberta por uma selvagem exposição de clavas e espadas monstruosas. Algumas eram pesadamente decoradas com dentes resplandecentes que lembravam serras de marfim. Outras traziam tufos de cabelo humano, e uma delas tinha forma de foice, com um cabo enorme arqueado, como o desenho produzido na grama recém-cortada por um ceifador de braços compridos. Você estremeceria ao vê-la e ficaria pensando que canibal selvagem e monstruoso poderia ter usado na colheita da morte um instrumento tão cortante e tão horripilante. Misturados a essas havia umas lanças e arpões velhos e enferrujados, todos quebrados e deformados. Algumas dessas armas eram famosas. Com esta lança, outrora comprida, agora drasticamente encurtada, Nathan Israel matou há 50 anos 15 baleias entre o amanhecer e o anoitecer. E aquele arpão, agora tão parecido com uma saca-rolha, fora atirado nos mares japoneses e carregado por uma baleia que muitos anos depois foi morta na região do Cabo Branco. O ferro original penetrou-a junto à cauda e, como uma agulha agitada que se instala no corpo de um homem, viajou por mais de 12 metros, quando foi finalmente encontrado dentro da corcova. Atravessando a recepção tenebrosa e continuando por uma passagem baixa em forma de arco, construído a partir do que outrora deve ter sido uma grande chaminé central com lareiras em volta. Você chegará ao salão. Este é um lugar ainda mais tenebroso, com um teto de vigas tão pesadas e baixas e um assoalho de tábuas tão velhas e deformadas que se tem quase a impressão de estar andando na cabine de uma velha embarcação, especialmente numa noite assombrada como aquela em que esta velha arca ancorada num canto balançava tão furiosamente. De um lado havia uma mesa comprida e baixa,
parecida com uma prateleira coberta por caixas de vidro quebrado, cheias de curiosidades empoeiradas, vindas dos recantos mais remotos deste vasto mundo. Projetando-se do ângulo mais afastado do salão, um cubículo escuro, o bar, uma imitação mal feita de uma cabeça de baleia. Seja como for, ali fica um enorme osso arqueado de mandíbula de baleia, tão grande que uma carroça quase poderia passar por debaixo dele. Dentro ficaram prateleiras em mau estado, sobre as quais pousavam garrafas, frascos e outros recipientes velhos. E dentro daquela mandíbula de destruição instantânea, como outro Jonas maldito, nome pelo qual o chamavam, apressava-se um velhinho enrugado, que por um alto preço vendia o delírio e a morte aos marinheiros. Abomináveis são os corpos nos quais ele derrama seu veneno, embora verdadeiros cilindros por fora. Por dentro, os copos vis, feitos de um verde ostensivo, afunilavam enganosos em direção a um fundo falso. Linhas paralelas eram porcamente picadas à volta desses copos gatunos. Encha até esta marca e sua conta será 1 centavo. Até esta, mais 1 centavo. E assim por diante, até encher o copo. Ou seja, até o Cabo Horn que você traga por 1 shilling. Ao entrar no lugar, encontrei uns jovens marinheiros reunidos em volta de uma mesa, examinando sobre uma fraca luz diferentes tipos de artesanato em osso de baleia. Procurei o estalajadeiro e, ao dizer-lhe que queria ser acomodado em um quarto, recebi como respostas que sua casa estava cheia, nenhuma cama desocupada. Mas, alto lá, acrescentou, batendo na testa, se tem alguma coisa contra dividir o cobertor com um arpoador, hein? Imagino que, se está indo atrás de baleia, então é melhor ir se acostumando com essas coisas. Eu lhe disse que jamais gostei de dormir com alguém na mesma cama, mas que se tivesse que fazê-lo, dependeria do tipo de pessoa que o tal arpoador era, e se ele, o estalajadeiro, não tivesse mesmo outro lugar para mim, e se o tal arpoador não fosse de todo desagradável, então, em vez de andar mais em uma cidade estranha numa noite tão lúgubre, eu ficaria com meio cobertor de um homem decente. Logo imaginei, pois bem, sente-se, jantar, quer jantar? O jantar logo fica pronto. Sentei-me num velho banco de madeira, entalhado como um banco de Battery. Numa ponta, um marinheiro fazia mais adornos com o seu canivete, trabalhando debruçado e com afinco no espaço entre suas pernas. Tentava fazer um navio a toda vela, mas não me parecia que estivesse progredindo muito. Por fim, uns 4 ou 5 de nós fomos chamados para a refeição numa sala vizinha. Estava frio como na Islândia. Não havia nenhum fogo, disse o estalajadeiro, que não tinha dinheiro para isso. Nada além de 2 velas de sebo melancólicas, com gotas de graxa. Resignadamente, abotoamos nossas jaquetas e levamos aos lábios as xícaras de chá quente com os nossos dedos quase congelados. Mas a comida era substanciosa, não apenas carnes e batatas, como também bolinhos. Valha-me Deus, bolinhos no jantar, um jovem rapaz de capote verde atacou esses bolinhos do modo mais horrível. Meu jovem, disse o estalajadeiro, com certeza você vai ter um pesadelo de matar. Senhor, sussurrei, esse não é o arpoador, é? Ah, não, disse ele, parecendo divertir-se diabolicamente. O arpoador é um cara de pele escura. Não, ele nunca come bolinho.
só come bife e ainda gosta mal passado. Que diabos, disse eu. Onde está esse tal arpoador? Está aqui? Vai chegar logo, foi a sua resposta. Não pude evitar e comecei a suspeitar desse arpoador de pele escura. De qualquer modo, tinha decidido que se tivéssemos que dormir juntos, ele teria que se despir e entrar na cama antes de mim. Acabado o jantar, o grupo voltou ao bar e eu, não tendo nada melhor a fazer, resolvi passar o resto da noite como espectador. Dali a pouco, ouviu-se um barulho de uma rixa na rua. Levantando-se, o estalajadeiro exclamou. Levantando-se, o estalajadeiro exclamou: é a tripulação do Orca. Vi hoje de manhã um comunicado dizendo que estava chegando uma viagem de 4 anos com o navio cheio. Urra! Vamos saber as últimas notícias de Fiji. Na recepção ouviu-se um tropel de botas, a porta se abriu com violência e um bando turbulento de marinheiros atirou-se para dentro. Enfiados em seus casacos grosseiros de sentinelas, com as cabeças protegidas por cachecóis de lã remendados e esfarrapados, e as barbas duras com pedaços de gelo, eles pareciam uma invasão de ursos de labrador. Tinham acabado de desembarcar do navio e esta era a primeira casa onde entravam. Por isso, não é de se admirar que fossem direto para a boca da baleia, o bar, onde o enrugado e mirrado velho Jonas, que lá oficiava, rapidamente lhes serviu copos cheios a todos. Um reclamou de um resfriado, ao que Jonas lhe preparou uma poção cor de piche, de gin e melado, que jurou ser um remédio infalível para todos os resfriados e catarros, fossem eles crônicos ou apanhados, quer na costa de Labrador, quer a barlavento de uma geleira. O álcool lhe subiu rapidamente à cabeça, e como acontece com os mais notórios beberrões recém-chegados do mar, eles começaram uma algazarra sem tamanho. Observei, contudo, que um deles se mantinha um tanto arredio e, embora não quisesse estragar a festividade de seus companheiros com sua expressão sóbria, abstinha-se de fazer tanto barulho quanto os outros. Este homem despertou meu interesse de imediato, e já que os deuses do mar ordenaram que ele fosse em breve meu companheiro de bordo, se bem que apenas dividindo um quarto, no que concerne a esta narrativa, vou me aventurar a fazer uma breve descrição dele. Mas que caralho! Tinha mais de 1,80 m de altura, com ombros nobres e o peito como o de uma ensecadeira. Raras vezes vi tanta força muscular num homem. Seu rosto, profundamente melancólico e queimado, fazia um contraste deslumbrante com seus dentes brancos, enquanto nas sombras profundas de seus olhos flutuavam reminiscências que pareciam não lhe trazer muita alegria. Sua voz denunciava imediatamente que vinha do sul, e seu porte elegante me fez pensar que ele devia ser um dos montanheses altos que vêm da serra de Allegheny, na Virgínia. Quando a festança de seus companheiros alcançou o auge, o homem fugiu despercebido e só tornei a vê-lo como companheiro de bordo no mar. Mas dentro em pouco, seus companheiros sentiram sua falta e, sendo ele, como parecia por algum motivo bastante popular entre eles, começaram a gritaria de Buckington, 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 onde está Buckington? Precipitando-se para fora da casa a procurá-lo. Onde está Buckington? Precipitando-se cada vez mais homens para fora. Agora eram cerca de 9 horas e como o salão parecia estar sobrenaturalmente quieto após essa bagunça, eu me congratulei por um pequeno
plano que me ocorrera um pouco antes da entrada dos homens do mar. Homem nenhum prefere dormir a dois numa cama. A bem da verdade, a gente prefere não dormir nem mesmo com um irmão. Não sei bem a razão, mas as pessoas gostam de privacidade para dormir. E quando se trata de dormir com um estranho numa estalagem estranha, numa cidade estranha, sendo esse estranho um arpoador, então as objeções se multiplicam. Também não havia nenhum motivo terreno para que eu, um marinheiro, mais do que qualquer outro, dormisse a dois numa cama, pois os marinheiros não dormem juntos em alto mar, como tampouco os reis solteiros dormem a dois em terra. É claro que todos dormem juntos no mesmo compartimento, mas você tem a sua própria cama, cobre-se com seu próprio cobertor e dorme em sua própria pele. Quanto mais eu pensava sobre este arpoador, mais eu abominava a ideia de dormir com ele. Era justo presumir que, em se tratando de um arpoador, seu linho ou lã não seria dos mais limpos e certamente não seria dos melhores. Comecei a ficar todo crispado. Além disso, estava ficando tarde. Um arpoador que prestasse deveria estar em casa, indo para a cama. Imagine se ele caísse em cima de mim à meia-noite, como eu saberia de que buraco imundo ele estaria chegando? Senhor, mudei de ideia sobre o arpoador, não vou dormir com ele. Vou experimentar este banco aqui. Como quiser. Sinto não poder oferecer uma toalha para você usar de colchão. E esta maldita tábua é muito ruim, disse, mexendo nos nós e nas fendas. Mas espere aí, entalhador de ossos. Tem uma plaina de carpinteiro no bar. Espere um pouco, vou deixá-la bem confortável para você. Dizendo isto, trouxe a plaina, tirou o pó do banco com seu velho lenço de seda e começou a aplainar vigorosamente minha cama, sorrindo como um macaco. As aparas voavam para a esquerda e para a direita, até que por fim o ferro se chocou contra um nó indestrutível, e o estalajadeiro estava quase torcendo o pulso e pedindo-lhe que parasse. Pelo amor de Deus, a cama estava bastante confortável para mim, e eu não sabia como todo o aplainamento do mundo poderia fazer de uma placa de pinho um edredom. Juntou então as aparas com mais um sorriso, jogou-as no fogão do centro do salão e foi cuidar de seus afazeres, deixando-me numa meditação profunda. Tomei ali as medidas do banco e descobri que era curto demais para mim, mas isso poderia ser remediado com uma cadeira. Mas também era estreito demais, e o outro banco do salão era cerca de 10 centímetros mais alto do que o aplainado, por isso não havia como emparelhá-los. Coloquei então o primeiro banco ao comprido, no único espaço vazio junto à parede, deixando um pequeno intervalo para que minhas costas se acomodassem. Mas logo percebi que havia uma corrente de ar frio que vinha do peitoril da janela e que esse plano não daria certo, ainda mais que uma outra corrente, vinda da frágil porta, se encontrava com a da janela e as duas juntas formavam uma série de pequenos redemoinhos na imediata vizinhança do local onde eu havia pensado passar a noite. O diabo que carrega o arpoador, pensei, mas não, eu não poderia tomar-lhe a dianteira, trancar a porta por dentro e pular em sua cama, sem ser acordado sequer pelas batidas mais violentas. Não me pareceu uma má ideia, mas, pensando melhor, descartei-a, pois quem podia me garantir que, na manhã seguinte, assim que eu pulasse fora do quarto, o arpoador não estaria de pé na recepção, pronto para me arrebentar. Todavia, olhando à minha volta, não vendo nenhuma possibilidade de passar uma noite tolerável, senão na cama de outra pessoa, comecei a achar que, afinal de contas, eu poderia estar cultivando preconceitos
absurdos contra esse arpoador desconhecido. Pensei comigo, vou esperar mais um pouco. Ele deve estar chegando logo. Vou dar uma boa olhada nele e talvez nos tornemos bons companheiros de cama, nunca se sabe. Mas embora os outros hóspedes continuassem chegando sozinhos, de 2 em 2 ou de 3 em 3, indo se deitar, ainda não havia sinal algum do arpoador. Senhor, perguntei, que tipo de sujeito é esse? Ele sempre chega assim tão tarde. Já era quase meia-noite. O estalajadeiro riu de novo, seu riso magro, e parecia divertir-se extraordinariamente com algo que estava além da minha compreensão. Não, disse, esse aí acorda com as galinhas, deita cedo e levanta cedo. E é o passarinho que encontra a minhoca primeiro. Mas hoje ele saiu a negócios, entendeu? E não sei porque diabo está demorando tanto, a não ser